desespero veio sobre mim e não foi mais embora. Era como um corvo negro e sombrio, cujas garras cortavam minha carne e me faziam sangrar. Era pesado como um abismo sufocante que me puxava para suas profundezas, mas eu não queria estar lá. O que eu sei sobre onde eu vim? Eu costumava ser feliz e sabia qual era o meu propósito, mas agora esse medo tirou de mim todo o fôlego de esperança. De alguma forma, de algum lugar lá dentro, veio um choro que ainda não tinha sido esmagado pelo desespero. Alguém pode me ouvir? Alguém pode me ajudar? Instantaneamente, foi como uma faca cortando através da escuridão, trazendo fortes raios de luz que me cegaram. A esperança desceu em minha direção como um raio de luz. Eu segurei a corda. Ela me puxou para longe da escuridão e na direção da luz. Meus olhos se ajustaram para ver a sua luz, que surgiu no meio da escuridão e me tirou do desespero. Seu amor transbordou em mim, enquanto a vida ao meu redor retornou. Aí eu percebi, não há profundezas que ele não vá. Não há desespero fora do seu alcance. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando aí, que têm nos acompanhado. Quero que você já comente aqui se está dando para nos ouvir, está tudo certinho com as configurações aí. Mais uma noite em que a gente pode estar juntinho, né, compartilhando uma live, hoje com um tema muito especial. E, bem, já quero pedir para que você deixe seu comentário aqui, né, te identificando, quem você é, de onde você está falando. Eu quero pedir também que você possa comentar aqui o nome de um amigo, né, que você gostaria que pudesse participar desse momento da live. Comenta aqui o nome dele, compartilha com ele, convida para que possa estar nos acompanhando aqui neste momento, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou missionária aqui na Igreja Batista. E além da gente, né, introduzir esse momento da live, eu quero também te fazer um convite. Aqui na abertura você viu no vídeo, né, falando sobre o curso Conflitos da Vida. E eu quero te convidar para estar participando. Conflitos da Vida é uma série de estudos baseado no dilema, né, em temas presentes e que muitas pessoas têm enfrentado. Então, quero te incentivar a participar deste curso conosco, que eu super indico, né? E é só acessar o link que vai estar aí embaixo, aqui num dos comentários, para você poder estar participando e fazendo o teu cadastro. Lembrando que o curso é totalmente online. E melhor de tudo, pessoal, o curso é gratuito, tá bom? É gratuito mesmo, não é aquelas propagandas de redes sociais que diz que é de graça e depois cobram coisas, não. É de graça e a gente quer abençoar a tua vida, a gente quer contribuir com a nossa sociedade com temas bem relevantes. Quero destacar também que você pode estar enviando a sua pergunta aqui nos comentários, tá bom? Com relação ao tema que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Pode compartilhar a tua pergunta nos comentários, ou se você preferir, você pode estar enviando também a sua pergunta pelo WhatsApp, que eu vou colocar nos comentários também daqui a pouquinho, tá bom? Então, só um pouquinho de paciência, né, pra gente poder ir compartilhando aqui com vocês. Então, primeiramente, vou deixar o link para você participar do curso, tá? Participa do curso, é bem importante. E depois o outro link para você participar poder enviar suas perguntas aí nos comentários ou aqui ou no número do WhatsApp que vai aparecer para você, caso você queira mandar a tua pergunta privada, tá bom? Sem mais delongas, né? Eu quero ter com uma honra muito grande, alegria no coração, eu quero apresentar para você a nossa entrevistada da noite, né? A psicóloga Elizabeth Vondrasek. Muito boa noite, é um prazer ter você aqui conosco.
Boa noite a todos que estão participando, né, dessa live. Um prazer estar aqui também, podendo estar contribuindo, né, estar trazendo para vocês esse tema. E já agradeço o convite da Débora e a oportunidade, né, de compartilhar. Legal, muito obrigada pela tua disposição, né, em tratar conosco este tema que é tão relevante. E eu quero aproveitar também, né, e agradecer a todos que têm nos acompanhado, vocês que estão aí do outro lado, né, que estão nos acompanhando. Eu creio que vai ser um tema realmente que vai falar muito aos nossos corações, né? Então eu queria pedir, Elizabeth, que você se apresentasse agora, falasse um pouquinho de ti, do teu trabalho. Ok. Bem, meu nome é Elizabeth Vondrasek, eu sou psicóloga, né? Moro em Babi, trabalho aqui, né? Na cidade muito próxima aí de Santa Bárbara, né? Cidade vizinha. E já trabalho com clínica desde que me formei, lá se vão assim uns 20 anos, né? Me formei em 2000, então no próximo ano vou estar formando aí 20 anos, né, nessa profissão, e atuo com a clínica desde o começo, mas também trabalho com algumas instituições e escolas, né, dando assessoria nessa área da Uhum, psicologia. Sou casada, né, meu esposo, ele é Otmar Vondrasek, temos 3 filhas, todas casadas, mães, né, somos avós já, então assim, né, mais ou menos isso. No momento, eu estou assim buscando um direcionamento para o consultório, para a minha prática clínica, fazendo uma especialização em terapia sistêmica que atende indivíduo, família e casal. Né? Então, com isso, eu quero atender melhor uma demanda que tem vindo muito, que é terapia de casal. Então, busco nessa especialização conseguir, né, mais uhum. maneiras, né, de poder trabalhar, então, atendendo famílias e casal. Bem, Muito bem, bem legal. Muito bom. Agora, pessoal, né, como vocês viram, você que está nos acompanhando, quero pedir se tá tudo ok com o som aí pra ti, tá ouvindo, tá chegando certinho, bota um ok. Quero relembrar que quem entrou aqui na live te identifica, né? Coloca a cidade que você é, compartilha conosco pra gente poder te cumprimentar aqui também. Vai ser uma alegria dar um alô para você, né? Vi que tem alguns amigos aqui de longe, lá de Portugal, a Catherine e a Aline. Que bom te ter por aqui, tá? O meu avô, seu Raimundo Nonato, lá de Manaus. Muita alegria ter vocês aqui. A Rosane Vent, lá de Marechal Cândido Rondon, e tantas outras pessoas, né, que a gente tem a alegria de ter por aqui. Bom, vamos direto ao ponto, vamos falar do assunto como você já viu aí na chamada da live, né? Que é superando a ansiedade e o medo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Explicasse o assunto melhor pra gente entender o que é essa tal ansiedade, esse tal medo, né, Elizabeth? ok, Débora. Eu recebi há pouco uma informação assim com relação ao volume. Eu não sei se tu tens como ver ali se está bom o volume, se as pessoas estão podendo escutar bem. Isso eu não consigo. Vou ter que esperar então um pouquinho do retorno do pessoal aqui. Eu não sei como mexer aqui, mas enfim, né? Tá. Talvez eu me aproxime um pouco mais. Uhum. Tá? E vou tentar falar mais alto, então, né? Às vezes é a entonação da voz, né? Eu Uhum. queria trazer, assim, nesse a ansiedade, o medo, né? Superando, que é o que nós, no final, assim, queremos trazer algumas informações, assim, que possam nos valer, assim, para superar, né? Isso que é tão pertinente à vida de todos nós. E eu Uhum. queria trazer como pano de fundo, né, trazer no contexto atual, algo que eu tirei de um livro, nessa pesquisa para preparar o tema, e que diz o seguinte: as constantes exigências do mercado, as pressões no trabalho, nos estudos, os eventos estressantes da vida em sociedade
e as inúmeras expectativas do dia a dia, com família, cônjuge, amigos, né? São fatores que contribuem para os sintomas de ansiedade. E a ansiedade tem se apresentado como uma das queixas mais comuns entre as questões de saúde mental. Isso quer dizer, então, que os profissionais, né, da área da saúde, que especificamente trabalham mais com a saúde mental, né, recebem e escutam essa queixa muito frequente. Como não bastam, assim, as nossas expectativas próprias, né, também tem as expectativas dos outros em relação a nós, né? Então, eu poderia, assim, dizer que somos uma sociedade de pessoas ansiosas. E trazendo um pouquinho mais de estatística, né? Os transtornos de ansiedade, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas dentro do grupo dos transtornos mentais, né? O transtorno de ansiedade tem maior prevalência. O que significa isso, né? É o que mais aparece, né? Tem sido constatado com maior frequência esse transtorno da ansiedade, né? Isso nos faz pensar que a ansiedade é algo que está muito presente na vida de todos nós. E a gente já vai entender um pouquinho melhor. No Brasil, também, as estatísticas apontam para essa prevalência, tá? Acho que no discorrer do tema a gente vai compreendendo um pouco mais, né? E falando assim, então, porque nós temos emoções, todos, né? O ser humano tem emoções, e trazendo então um recorte para a ansiedade e o medo, elas são emoções naturais, essenciais à vida. E envolve, assim, um sistema muito complexo de respostas, tanto cognitivas, afetivas, psicológicas e comportamentais, né? Então, a ansiedade e o medo fazem parte da nossa vida. Todos temos, né? Enquanto emoções, é muito importante validar. Não tem problema nenhum sentirmos ansiedade ou sentirmos medo, tá? O que acontece, né? Quando toma proporções ou níveis elevados, é que se torna patológico. Eu acho que na medida em que for trazendo o tema, isso vai ficando mais claro para nós, né? É esse o objetivo, né? Quando se torna patológico, pode trazer prejuízo e traz prejuízos significativos para a vida humana, né? Daí se caracteriza como um transtorno de ansiedade, né? É importante fazer essa distinção, que a ansiedade e o medo fazem parte da nossa vida. E a ansiedade, tentando caracterizar um pouco mais, ela é orientada para o futuro, né? A ansiedade faz a gente olhar para o futuro, e ela é ativada quando eventos ou circunstâncias antecipadas, consideradas aversivas, né, que dão aquele tom assim de preocupação e que muitas das vezes é percebido como imprevisíveis, algo incontrolável, ou que se apresenta como uma possível ameaça aos nossos interesses, né, ao interesse das pessoas, né? Então é aquela história assim, né? Começa a se preocupar em relação ao futuro e daqui a pouco isso aumenta e aí vem aquela fala tão frequente assim que ficar preocupado por antecipação, né? Isso caracteriza muito assim a ansiedade, tá? Em que ela já vai se modificando um pouco, né? E tem muito a ver com coisas imprevisíveis ou incontroláveis e que podem nos ameaçar. A pandemia acho que nos coloca muito nessa questão, né? Por se tratar de algo primeiramente desconhecido, né? Nós Sim. não conhecemos e não conhecíamos e ainda não conhecemos tanto sobre o vírus, né? E algo também que se apresenta como ameaçador à nossa vida, né? A forma como vínhamos vivendo. É importante também trazer um pouquinho dos sintomas, né? Na ansiedade, como nós a temos, assim, em níveis ainda considerados dentro do que acontece na vida de todos nós, tá?
Quando a gente vai ficando um pouco mais, né, com esse sintoma da ansiedade, pode aparecer a tensão muscular, né? Para a gente poder pensar assim, como é que eu percebo que eu estou mais ansiosa, né? É quando vem aquela tensão, né? Para explicar um pouquinho, as pessoas dizem assim, eu estou sentindo muita dor nos ombros, né? É uma forma assim de dar notícias de que, né? Porque a ansiedade às vezes ela é sentida muito dentro, internamente, e a gente parece calma por fora, né? As pessoas dizem isso, eu tô tão calma, eu sou uma pessoa calma, mas a ansiedade, né? Enquanto uma emoção, ela tá ali e ela vai se desenvolvendo, né? Então, assim, um dos sintomas, né? Um sinal que o corpo dá é a tensão muscular, né? E às vezes a pessoa diz assim, parece que tá cheio de nozinho aqui. Né? Então, assim, pode dar um indicativo de como está a minha ansiedade. Outro sintoma que é muito característico é a hipervigilância. Eu acho que todos já devem ter ouvido nessa fala, eu não consigo desligar, né? Esse estado de hipervigilância é quando a pessoa começa a dizer, não consigo desligar. Parece que vivo a vida de segunda a segunda, né? Não tem um stop, assim, não desliga ou do trabalho ou dos estudos, né? Só para exemplificar. E um outro sintoma é o comportamento de evitação, de cautela. Começamos a ficar assim mais cautelosos, né? Sabe aquela coisa do pé atrás, né? É como a gente vai começando a dar mostras de que a ansiedade, né, ela não está mais se apresentando só como uma emoção natural, né, da vida de todos nós. Ela começa a ter manifestações, né? Então a gente começa a falar em sintomas. O medo é uma resposta emocional, né? Ele é uma emoção que todos temos, e ele se caracteriza como uma resposta emocional de alarme imediata, né? A uma ameaça presente. Aquela situação assim de alerta, né? Parece que estamos percebendo um perigo e pronto, alerta, né? Então a gente tem uma reação. O medo, né, num estágio assim, num nível aceitável, ele nos faz reagir. E ele é visto primeiramente como proteção. Ele tem o fator proteção, né? Então, assim, aceitar o medo como uma emoção que todos temos. Não tem problema ter medo, né? Mas ele é saudável quando ele nos favorece no sentido de nos proteger, de ter cuidado com relação a alguns perigos, né, que enfrentamos. Por exemplo, de novo, em relação à pandemia, esse fator de proteção apareceu e aparece ainda quando a gente ouve aquela orientação, fique em casa, né? A questão do isolamento, fique em casa, é uma orientação. Uhum. O que está por detrás ali para a gente obedecer essa orientação, né? Ou prestar atenção Uhum. nela e cumprir? O medo de ser infectado pelo vírus, né? Então, faz com que a gente fique em casa e isso é um fator de proteção, né? Então, assim, a ansiedade e o medo, quando se apresentam, né, nessa forma, dentro dos níveis esperados, eles fazem parte da vida de todos nós. A gente lida com a ansiedade e com o medo de uma forma mais ou menos tranquila, se eu posso dizer assim, né? No nível adequado, a ansiedade, por exemplo, ela nos faz trabalhar, ela nos faz realizar. É dessa forma que eu entendo assim que tem uma ansiedade num nível aceitável, né? Como fazendo parte da vida da gente. Por exemplo, em relação à live, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Compartilhei contigo quando você fez o convite, né? É claro que isso moveu uma certa ansiedade um pouco diferente da que eu estou acostumada, daquilo que eu já conheço, né? Que aparentemente assim, com as coisas que eu já sei fazer, né, eu vou estar mais tranquila. A live é um exemplo para mim, assim, né, de que mexeu com a ansiedade e me pôs a trabalhar. Ela ainda está num nível adequado, porque ela me faz realizar algo, né? Me fez pesquisar, estudar mais para poder compartilhar.
Então, ok, né? Fui lidando com a ansiedade dentro de níveis aceitáveis. Eu não entrei em sofrimento, né? Me preocupei, claro, né? É importante isso. O medo em nível adequado, ele nos possibilita reagir. Ele faz essa função, assim, de nos cuidar, né? Quando é um medo num nível adequado, vamos nos proteger frente ao perigo. Não vamos nos arriscar, né? Ninguém vai, por exemplo, me vem assim, tem um buraco ali, pode ter um animalzinho lá dentro que pode me ferir. Eu não vou colocar o dedo lá, né? É um fator proteção. Eu tenho medo daquilo ali que eu não vejo, né? Então eu vou me proteger. Tá? Outra forma de se proteger é atentar para as regras na pandemia. Né? Temos tido muitas informações, muitas orientações, e de alguma forma elas também podem vir nesse aspecto de a gente sentir um certo medo daquilo que não conhecemos e estamos passando a conhecer, então vamos nos proteger. Né? Até aí é saudável, tá ok, né? Estamos falando de saúde emocional, tá? Não sei se está ficando claro, né? Então, eu quero avançar um pouquinho. Quando tanto a ansiedade quanto o medo, quando essas emoções começam a se tornar desagradáveis, quando elas começam a se tornar incômodas, surgindo de forma persistente, né? Eu sinto ansiedade mais tempo e muito medo e começo a perceber que isso está me deixando sentir mal, como as pessoas costumam trazer, né? E começo a ter assim isso de uma forma persistente, sem um estímulo proporcional, né? Eu começo a ficar mais ansiosa e com medo, mas dentro de um imaginário de coisas que talvez não aconteceram, nem venham a acontecer, né? Muitas delas. É ali que se caracteriza mais, então, uma hiper ansiedade e medo com relação ao futuro, né? Aquela dificuldade também que fica muito caracterizada de viver o presente, né? Pessoas com essa característica, assim, ansiosa e com medos excessivos, ela está muito voltada para o futuro, né? Alguém que tem dificuldade de viver o dia de hoje, as coisas que tem para hoje. Isso não quer dizer que a gente não possa planejar algumas coisas, né, para o futuro, mas eu me refiro, assim, a poder viver o momento presente, tá? Esse nível patológico, né, quando toma essa proporção desmedida ou se torna excessivo e que dá essa ideia de patológico, aí estamos falando de doença, isso pode trazer prejuízo e traz prejuízos assim. Primeiramente, talvez o que primeiro me vem é no nível social, né? No desempenho social da pessoa, em como ela se convive em sociedade. E às vezes, né? E muitas das vezes afeta o lado profissional da pessoa, né? Começa assim a ter problemas, a gente diz, né? Dificuldades com isso. O que é necessário, então, quando a gente já está percebendo alguns sintomas, né? Sejam eles sintomas físicos ou mentais, assim, né? Que eu me percebo ansiosa o tempo todo, não relaxo mais, não consigo fazer esse contraponto em que a ansiedade apareceu, né? Consegui lidar um pouco e daqui a pouco as coisas voltam a um ritmo, né? Mais dentro de uma normalidade, né? Então, prestar atenção, assim, na duração. Se eu me percebo ansiosa durante uma semana, né? E isso não muda, e vai passando, né? Vai passando mais. Então, as pesquisas que eu consultei dizem que a duração da ansiedade, né, por mais de 6 meses, com alguns desses sintomas que eu falei, quando começa ou em níveis elevados, a ansiedade se apresenta, é quando eu começo a pensar num quadro de transtorno de ansiedade. Aí já tem a característica de doença, né?
é patológico, né? A pessoa não está bem, né? Já é um nível, assim, do qual está bem indicado uma avaliação e a busca de um tratamento, né? Se a gente for pensar um pouquinho na infância, né? Porque muito do que acontece na infância, a gente traz para a vida adulta. Então, na infância, assim, essa parte de poder fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade leva menos tempo. Na criança, a gente vai observar por menos tempo e vai buscar uma avaliação, né? Porque uma das coisas mais comuns, assim, que aparece a ansiedade na criança é com angústia de separação, né? Quando a criança vai para a escola, né? Está começando a ir na educação infantil, por exemplo, ela pode apresentar nos primeiros dias, né, essa angústia de separação, que é ficar longe das figuras importantes para ela, né? As figuras cuidadoras, os pais, né, ou algum outro adulto que cuida da criança. Essa angústia de separação, que é muito comum nessa adaptação escolar, ela precisa desse tempo para a criança conseguir assimilar, né? Que ela vai ficar um tempo ali, mas depois ela vai para casa e vai reencontrar as pessoas queridas, importantes para ela, né? Então, isso tende a passar. Mas quando persiste, aí a gente precisa avaliar melhor, né? E hoje esse diagnóstico, assim, ele não é muito fácil para os profissionais, porque a gente vem percebendo que na infância essa característica, né, da ansiedade, ela tem aparecido muito mais, né? E ali eu introduziria um pouco assim a questão do poder esperar, né? Que uma compreensão de que a gente tem um nível de ansiedade adequado é quando conseguimos esperar, né? Saber esperar. Um exemplo assim, numa fila, né? Você tem aí que, sei lá, pagar uma conta numa lotérica e aí se depara com uma fila ou uma fila de supermercado, né? Se a gente é um pouco atento e observador, a gente logo vai perceber como isso gera ansiedade, né? As pessoas têm dificuldade de esperar, nós temos dificuldade, como seres humanos, né, de esperar. Nas crianças, isso está aparecendo assim de uma forma muito intensificada, pelo imediatismo, né, dessa característica da sociedade hoje, por conta desse imediatismo, de tudo vir fácil e rápido, né, o acelerado das coisas. Então, essa característica de poder esperar, né, ela está, assim, bastante ausente, né? É como se a gente precisasse aprender a esperar. E o aprender a esperar também trabalha em nós a ansiedade para que ela entre em níveis adequados, né? Então, fica uma dica aí, né? Trabalhar com aprendizagem de saber esperar, né? Esperar o tempo da fruta madurar, esperar das coisas acontecerem, né? Eu acho que uma frase que pode nos ajudar, e ela, de certa forma, me impactou muito num período da minha vida, deixa acontecer, né? É uma forma, parece muito simples, mas ela ajuda bastante a lidar com a ansiedade. Deixa acontecer, né? Quando vem aquele se em relação ao futuro, né? Mas e se acontecer isso? Mas e se vier aquilo, né? A tragédia, a tempestade, né? Gente, não aconteceu ainda, então deixa acontecer, né? Parece simples, mas isso dá uma conotação assim, aí você vai ver como você vai fazer. Uhum. Dá uma tranquilidade, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Eu só queria Sim. deixar, né, quem está entrando agora, né, o pessoal que foi entrando agora, você que vai surgindo uma dúvida, né, no decorrer da live, deixa nos comentários aqui para que a gente possa, né, para que a Beth consiga tentar te responder aí, para que ela possa te responder. Se você não quer colocar, se expor aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem também no WhatsApp, no número que está fixado nos comentários aí, tá bom? E a sua participação é muito importante também para que você possa contribuir, né, com esse tema. Pode continuar, Beth. Ok. Então, em relação aos transtornos, né, que é o que foge daquela ansiedade e medo naturais à vida,
Quando a gente está, então, conversando mais sobre as patologias, tem alguns transtornos dentro dos transtornos mentais que são específicos dos transtornos de ansiedade, né? Então, eu vou citar alguns aqui só para nosso conhecimento. Não vou entrar tanto nos aspectos mais aprofundados, né? Mas, assim, tem o transtorno de ansiedade social, que alguns conhecem como fobia social, e que está caracterizado pela evitação, né? Eu tenho uma enorme vontade de estar num ambiente onde tem uma reunião de pessoas, mas eu evito porque eu tenho um transtorno de ansiedade, isso me faz sofrer, né? Eu não estou bem para estar naquele ambiente, né? Então, o comportamento é de evitação. Um outro transtorno é o do pânico, né? Que é uma parte mais agravada, né? Tem uma série de excessos no transtorno do pânico. É uma preocupação excessiva, né? Alguns conhecem como síndrome do pânico, né? Então, assim, ele é gerado por uma ansiedade e medo super exagerado, em níveis muito elevados, né? E começa, assim, a apresentar alteração comportamental. A pessoa fica em pânico, muitas vezes paralisada, né? O pânico pode paralisar e fazer com que a pessoa não realize várias coisas do cotidiano que estava habituada, que fazem parte até da rotina, né? Aí tem também o transtorno de ansiedade generalizada, que também apresenta, assim, um medo excessivo como característica, né? Talvez esse seja um dos transtornos, assim, que mais eu tenho visto como diagnóstico que chega para consultório, né? A pessoa vinha vindo num nível de ansiedade que foi aumentando, e quando vai ao médico e é feita uma avaliação, né? O psiquiatra é o profissional mais indicado para avaliar isso, né? E às vezes é necessário entrar com uma medicação. Em transtornos de ansiedade, muitas vezes assim se introduz a medicação quando a pessoa está apresentando uma crise, né? A medicação psiquiátrica, muitas das vezes, ela vem dar esse suporte na crise para que a pessoa melhore um pouco e possa trabalhar, então, na sua psicoterapia, né? Quando é indicado, assim, a psicoterapia concomitante à medicação, né? Exceto aqueles casos, assim, como o transtorno bipolar, que a pessoa precisa usar a medicação contínua, né? Para o resto da vida, ela pode ficar estável fazendo uso da medicação, né? Outros tratamentos para transtornos de ansiedade, eles podem ocorrer por um período, né? Em que a pessoa, assim, apresenta essa característica patológica e aí ela vai fazer um tratamento e aprendendo a lidar melhor com as emoções, ela vai poder, né, daqui um pouco mais, levar uma vida um pouco mais tranquila, aprendendo a lidar com as emoções, né? Tem trabalhos muito interessantes que trazem sobre psicoeducar as emoções, né? Há uns 2 anos atrás, eu fiz um curso e ali era esse o trabalho que foi desenvolvido, né? Contemplando, assim, a criança e até o adolescente, mas que serve muito bem para a vida adulta, que ter um manejo adequado com as nossas emoções. E a figura que foi trazida nesse curso, ela me acompanha e eu acho ela bem interessante de trazer aqui, porque a emoção, ela vem como uma onda. Então, a gente está andando, o barco é a nossa vida, né? Nós somos o barco. E a gente vem vindo bem naquele nível de ansiedade, né? Adequado, e que a gente consegue realizar, trabalhar, né? Ser produtivo. E daqui a pouco isso aumenta, aquela onda vem mais forte, né? A ansiedade se eleva, e aí a gente psicoeducar essa emoção, ou aprender a lidar com essa emoção, é quando a gente consegue se entender que nós somos o barco e não a onda, né? Fazer essa distinção é muito importante, porque a onda vai passar. Então, é assim, no auge da ansiedade, não adianta tentar resolver um problema, por exemplo, né? Eu querer, assim, achar uma solução se eu estou, assim, num nível muito elevado de ansiedade.
Então, deixa acalmar um pouco, né? E depois, então, quando a onda, né, tá mais na calmaria, a gente diz, aí o barco está em condições, né? A vida, ela volta a um aspecto assim de normalidade e a gente pode enfrentar aquela dificuldade, o desafio, né? Então, fica a sugestão, quando a onda, né, que ela aumenta, lembra, a emoção é a onda, eu sou o barco. Né? Então, deixa um pouquinho a onda passar e vai passar. Né? A gente não fica, se não estiver num nível patológico, a gente não fica o tempo todo ansioso, né? Ou ansiosa. Tá? Pensando um pouquinho assim em situações que geram ansiedade, né? O novo, o desconhecido, tudo aquilo que a gente não sabe e não pode controlar, costuma gerar ansiedade. Tá? Situações assim, por exemplo, do adolescente, um exemplo, sair de casa, quando ele está para sair de casa, né? Quando o jovem vai dar início a outros passos que já remetem ele à vida adulta, né? Pode haver picos de ansiedade, e aí pode também aparecer, assim, alguns sintomas, né? Quando tem um pico elevado de ansiedade por uma situação nova que a gente está enfrentando. Então, nesses momentos, né, pode aparecer o que? Taquicardia, né, sudorese, são sintomas no corpo que as pessoas relatam, né, e que a gente experimenta, assim, né, de um acelerado do coração, né, e achar que está com problema cardíaco. Então, quando a pessoa é muito, assim, preocupada com adoecer, com ficar doente, ela começa a achar que, né, aquela ansiedade que provocou um pouco de taquicardia já quer dizer que ela está com um problema no coração, né? Que, enfim, vai precisar de uma cirurgia, quando isso é muito, né, excessivo. O que mais que eu poderia colocar em relação a... Eu acho que um pouco assim está caracterizada, né? Um pouquinho de cada, né? Na fobia social, o indivíduo se vê exposto à avaliação social e isso deixa ele né, muito preocupado, por exemplo, em situações de apresentação de trabalho, tem pessoas que não conseguem apresentar trabalhos escolares por conta, né, dessa preocupação excessiva com o ser avaliado, né, o se ver exposto. Né, é uma característica só para a gente entender um pouquinho mais. No pânico, é quando as pessoas surtam, né? Então, talvez hoje até a palavra surtar está muito comum e muito utilizada, mas a gente vai entender melhor, né, a característica do surto quando ela está numa síndrome do pânico, por exemplo, né, ou num transtorno do pânico, né. O outro surtar, que as pessoas estão usando muito comum, eu colocaria entre aspas, né, porque me parece assim mais explodir, né? Ficou nervoso, não aguentou, deu uma explosão, né? Eu acho que não é tanto um surto, né? Um surto tem a ver com um agravamento, assim, da mente, né? De uma, já caracterizado como doença mental, né? A ansiedade generalizada, ela também é muito caracterizada por preocupações excessivas e persistentes, difíceis de controlar. Né? Por isso, eu antes mencionei a importância de uma consulta, avaliação médica e ver a necessidade de introduzir uma medicação. Eu acho que é bem importante dizer assim que o psicólogo vai trabalhar na psicoterapia, que a pessoa possa ir trazendo as questões e situações que geram ansiedade, como é o tema que a gente está trabalhando, né? Em que situações esse medo vem, ou é um medo excessivo, né? O psicólogo não medica, então por isso a importância de trabalhar né, em conjunto, num trabalho de parceria com o psiquiatra, né? Que é o profissional que está capacitado a avaliar bem a questão da doença mental e dos transtornos psiquiátricos, que esses que eu mencionei são transtornos psiquiátricos, né? E poder medicar. Isso cabe ao médico, né? Ao médico psiquiatra. Talvez um pouquinho mais dos antes, assim, no transtorno de ansiedade, na ansiedade generalizada,
alguns sintomas que a gente pode, sim, prestar atenção para perceber se a gente está caminhando para uma coisa mais patológica, né, que já está fugindo daquilo que é saudável, é quando eu falo assim, estou com os nervos à flor da pele. Ou quando o outro olha para a gente e diz assim, mas está muito nervosa, né? E aquilo vem com mais frequência, né? Daqui a pouco põe um rótulo na pessoa, né? Mas a fulana é nervosa, né? Presta atenção, tá tendo um sintoma, mais outro, né? Inquietação, né? Muita inquietação, dificuldade de concentração, aquela questão que as pessoas dizem, ai, deu um branco, né? Às vezes se confunde com o estresse, porque o estresse também gera ansiedade, né? Então, assim, tem alguns sintomas que são comuns ao estresse e à ansiedade. Mas na ansiedade, então, aparece isso, né? A irritabilidade, né? A pessoa se irrita com muita facilidade e isso persiste, né? Fica assim, estopim curto, como a gente diz, né? Não tolera mais coisas que tolerava antes, que relevava, e agora não, né? Então, esses sintomas associados, né, podem nos dar indicações. Outro, a perturbação do sono. Vão nos dando indicações, assim, de que tem alteração de comportamento, de condições psicológicas da pessoa, eu não estou mais conseguindo lidar, né, de uma forma assim, a encarar os problemas, né, fazer uma coisa de cada vez, né, viver o momento presente, essas coisas começam a ficar muito distanciadas, né, e o que se caracteriza nesse pacote de sintomas, né, é que vai se evidenciando cada vez mais essa queixa, né, falta de concentração, muito irritado, né, nervoso, fico nervosa, né, então tensão muscular, né, começa a sentir dores no corpo, né, para algumas pessoas pode ser nos ombros, para outro pode ser uma dor lombar, dor nas pernas, né, enfim, dor de estômago, né? Algumas pessoas se queixam assim e por conta da ansiedade acabam, né? Quando ela toma outros níveis, começa a aparecer uma gastrite, né? Uma doença. Isso é um outro ponto assim importante de ressaltar que no transtorno de ansiedade ou na ansiedade generalizada, mais especificamente nessa, pode aparecer alguma doença como comorbidade, né? Por exemplo, a depressão, pessoas muito ansiosas e com muito medo, né? Nesses níveis desproporcionais, muitas vezes ela está acompanhada de um quadro depressivo, né? Que requer tratamento, que está super indicado a pessoa buscar tratamento porque perde muito em qualidade de vida, né? Ela perde muito de viver as coisas que podem nos ajudar, né? Esse aspecto, né, que você falou que trazem consequências, né, ao cotidiano das pessoas, eu acho que isso começa a chegar num ponto de alerta, né, para elas que estão vivendo passando por essa crise, por esse momento, percebe que não é mais algo comum e se Isso, tornou algo realmente mais intenso. isso. E aí me fugiu a palavra aqui agora, mas assim, quando a gente percebe essas situações, né, em que outras, vamos dizer, outras doenças estão correlacionadas com Isso. um desequilíbrio em todas as suas estruturas emocionais, né, e a partir desse momento, se a pessoa não se identifica, não se perceber, né, nós estando de fora, né, observando alguém num estado como esse, como amigos, né, na sociedade a gente poderia estar dando um apoio, uma orientação, né? Talvez essa possa até mesmo ser alguma das perguntas, já que as pessoas não compartilharam aqui nos comentários, eu já queria, se você tem algo mais a complementar sobre isso, né? Mas que pudesse falar sobre um pouquinho, né? Sobre essa questão de como que a gente pode estar ajudando outros que a gente observa, né? Que está assim, nessa situação, e de repente pode dar uma dica ou... Eu acho que é bem pertinente isso que tu traz, Débora, porque assim, por conta do individualismo que está muito presente na nossa sociedade hoje, né? O que talvez toca mais as pessoas é quando alguém se importa,
né? E se importar, eu entendo assim, e muitos autores colocam que é prestar atenção no outro, né? Olhar. A gente precisa olhar para as pessoas à nossa volta, observar, né? Então, assim, quando alguém vem muito queixoso, né? Faz uma série de queixas, assim, presta atenção. Talvez a queixa seja a maneira que a pessoa está encontrando para dizer eu não estou bem. Então vamos prestar atenção, né? Ela não é queixosa só por se queixar, né? A gente precisa prestar atenção, é um sinal de alerta, né? Vamos perguntar se está tudo bem, como você está e se importar, né? Perguntar como você está e não tá saindo já correndo, né? Como a gente costuma dizer assim, oi, tudo bem? E a gente já responde, tudo bem, e vai saindo, né? Alguns brincam assim, né? Tu quer realmente parar e me escutar? Tem tempo para me ouvir, que eu vou te contar o que eu estou passando, né? Alguns fazem brincadeira com isso, né? Senão nem vou começar. Acho que a brincadeira também acaba dando notícias para a gente ali, né? Que olha, eu acho que não está tudo bem, né? Então, prestar atenção nas pessoas, dar atenção, ouvir a queixa, né? Se isso repete, bom, daí a gente vai ter que ver, assim, mas o que está acontecendo? E fazer os encaminhamentos, né? Às vezes, a maneira de pedir ajuda é se queixar, né? Então, assim, vamos olhar isso. Não sei se te responde, se ajuda a gente a entender um pouquinho mais, né? Vamos... Sim, eu só queria pedir para o pessoal reforçar, você que está nos acompanhando, né? Eu vi que não tem nenhuma pergunta aqui, então eu vou deixar a Elizabeth falando, né? Eu vou entender que vocês estão com todas as respostas aí já, né? Talvez as respostas vão surgindo e aí ela já está falando, já está compartilhando, já está, né, respondendo automaticamente, talvez as dúvidas de vocês, né? Mas não deixem de compartilhar, tá, pessoal? As perguntas é importante a gente ter esse assunto esclarecido. A hora passa muito rápido, né? Sim. E pode prosseguir. Tá, eu queria assim ainda, né, compartilhar com vocês no aspecto assim do atendimento, do buscar ajuda, né? Qualquer pessoa em algum momento da vida pode precisar, né? A gente às vezes pensa assim no preconceito ou vai fazer tratamento é para louco. Tem um pouco ainda disso, apesar que vem mudando bastante. Na nossa sociedade hoje a busca por uma ajuda profissional, né? Então, assim, eu quero só trazer que em algum momento da vida pode qualquer pessoa precisar, né? E não tem problema nenhum em buscar essa ajuda, né? Em aprender a lidar com situações do cotidiano, em tornar a vida assim mais aproveitada, né? Eu diria assim, vamos caminhar para a qualidade de vida, vamos procurar viver melhor, né? Temos tantas dificuldades, é tão desafiador, né? Só por sermos humanos já é um grande desafio, né? Mas viver dentro desses aspectos todos que lá no início eu ressaltei, né? Eu vejo que isso traz para a gente assim, né? Olha, vamos ter com quem conversar, vamos nos escutar, né? Pode ser também com um amigo, mas quando a coisa é mais grave, por que não então fazer um tratamento, né? E conseguir então viver com essa qualidade de vida. No aspecto das emoções, eu acho bem importante, assim, para mim tem sido muito válido durante a minha vida e para as pessoas, né, mais próximas, eu tenho compartilhado que dentro das emoções básicas, elas são 5, eu só vou mencionar porque a gente acabou, assim, nessa live falando do medo, e a ansiedade é uma emoção secundária ao medo. As emoções básicas que todos nós temos são 5. Eu vou mencionar aqui alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Tá? E quando me foi apresentado isso, foi trazido também uma sexta emoção que está em estudo, né? Mas assim, ela foi trazida de uma forma assim como fazendo parte, que é a surpresa. E um aspecto que eu acho assim bem importante para a nossa vida hoje como ferramenta, né, é a gente desenvolver a capacidade de deixar se surpreender.
A gente perdeu muito isso, né? E eu lembro sempre da criança, né? Que quando ela vê um passarinho, ela faz um ó, né? Ela escuta um barulho diferente, ela também se espanta, né? Aquele espanto bom, né? Ela se surpreende, né? Então, assim, deixar se surpreender. Eu daria aqui como uma dica para a gente lidar também com a ansiedade, né? Não vamos ficar tão assim preocupados em ter isso ou ter aquilo, ou sermos desse jeito ou daquele. Vamos deixar nos surpreender, né? Se eu pudesse dizer assim, fica com uma mensagem do que nós conversamos, leva para a tua vida isso, deixa-se surpreender. E outro aspecto assim que eu acho que colabora para a gente poder lidar com a ansiedade é prestar atenção nos sentidos. Todos nós sabemos que nós temos 5 sentidos, né? Vou só lembrar eles aqui, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação, né? Então vamos simplificar um pouco, né? O ver, né? Olhar as coisas. E aí eu diria assim, veja o belo, né? A gente precisa poder parar um pouquinho desse acelerado que a nossa vida em sociedade, pelo menos antes da pandemia, era o que eu mais constatava, né? Um acelerado das coisas, tudo muito rápido. E acho que a gente estava bastante perdido no meio disso, né? E a pandemia veio e fez um corte, pôs uma mudança, né? E a gente está lidando com essa mudança, o que também pode gerar, em alguns casos, ansiedade, né? Então, ver, né? Parar para ver, para apreciar o belo, ouvir, né? Vem naquele contexto que tu me perguntava, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos estar mais disponíveis, né? O tato, então, o toque, agora não dá para abraçar, né? A gente tem brincado muito com o abraço virtual, né? Mas o toque, ele é muito importante. Então, o olfato, né? Poder cheirar, né? Eu gosto de brincar assim, vamos cheirar as rosas, né? Eu aprecio muito rosas, então, assim, se eu ver um pé de rosa ou um jardim com rosas, eu vou para lá e vou cheirar, sentir aquele perfume. Então, vamos aguçar um pouco esse sentido, né? E a gustação, né? Que seria, assim, o gosto, né? Eu acho que nós perdemos. Certa vez eu escutei, assim, numa palestra, que os nossos sentidos estão embotados. A gente está tão atravessado por uma série de estímulos, né, de toda ordem, que os sentidos, né, eles estão embotados, eles ficam apagados. Então, aqui eu queria despertar um pouco isso, que a gente pudesse voltar a usar mais os nossos sentidos a nosso favor. E no gosto, né, o paladar eu traria o saborear. E eu gosto muito de pensar num exemplo assim que para mim já me tocou assim várias vezes e é um sinal que eu presto atenção. Por exemplo, no café da manhã, se você costuma colocar junto uma fruta, tenta prestar atenção se tu está sentindo o sabor daquela fruta. Como é que é o teu café da manhã? A primeira refeição do dia e alguns dizem que é a mais importante, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho, né? Para mim, particularmente, um bom dosador, né? Ou uma boa maneira de perceber como está o meu ritmo é se eu consigo sentar e saborear o café da manhã e sentir o gosto do mamão, que é uma fruta que faz parte para mim, né? Para outro pode ser o morango, para alguém pode ser a banana, enfim, tantas outras, né? Mas sentir, quando eu sinto o docinho do mamão, de uma fruta que eu gosto, que eu aprecio muito, é sinal que eu estou no meu ritmo, né? Com o nível de ansiedade e de preocupações, assim, de forma adequada, que eu estou pronta para viver aquele dia, né? Só para terminar, então, acho que o nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria mencionar aqui 2 autores assim que têm contribuído muito, que eu acho que antes assim eu mencionei sobre esse acelerado da vida. E uma das coisas que, como seres humanos, eu penso, e muitos autores têm trazido isso, que nós perdemos é a capacidade de fazer pausas.
de parar, né? A pandemia meio que nos colocou nessa condição de parar, né? De desacelerar. E aí vem assim que as pessoas têm falado sobre muitas reflexões que estão fazendo, né? E eu quero assim fazer um apontamento aqui sobre a reflexão que para mim tem se tornado tão significativa e trazer então um pouco de o que pode nos ajudar, né? Eu trago assim para o aspecto da espiritualidade, no que a espiritualidade contribui para que a gente observe o nosso ritmo e não volte a esse acelerado das coisas. Tem pessoas dizendo que a vida depois da pandemia não vai mais ser a mesma, né? E eu quero arriscar dizer que nós, né, não sejamos os mesmos depois que voltarmos a algumas rotinas que tínhamos antes, né? Então, assim, a espiritualidade, através da devoção, ela tem muito a contribuir. E dois autores que eu quero trazer aqui, que têm contribuído muito para a minha vida, é o Peter Escazero, e o livro que ele escreveu é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O que a gente conversou aqui sobre as emoções, né, mais particularmente sobre ansiedade e medo, ele explora muito bem nesse livro a partir de uma experiência pessoal, né, e vai passando por todas as etapas do processo, né, até a cura das emoções, a olhar para as emoções de uma forma real, né, a lidar com o que nós sentimos. Esse autor tem muito a contribuir, fica a sugestão aí. E o outro é o Gordon MacDonald, e ele é autor do livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Até quando eu comprei o livro, não faz muito tempo, me disseram que esse livro já existe há bastante tempo, já teve várias edições, mas eu quero, assim, fazer um destaque aqui sobre o descanso. Outra questão que eu percebo na nossa vida que gera muita ansiedade é a dificuldade que temos de descansar. E nós podemos tomar isso sob dois aspectos, né? Observar um dia do descanso, que é uma parada, né? Não trabalhar de segunda a segunda, mas ter um dia que nós podemos fazer outras coisas, ou apenas descansar. E trazendo assim para a contribuição que a espiritualidade nos traz, é aprender a descansar em Deus. E eu gostei muito do que uma psicóloga falou, né? Eu tomo aqui emprestada essa fala, numa conversa, né? Durante a pandemia, agora saíram tantas lives, e ela falou o seguinte: Deus não está no isolamento, Ele está no controle, Ele está cuidando, né? Ele é um Deus zeloso, é um Deus poderoso. Então, assim, né? Que a gente possa lembrar disso e descansar em Deus, entregar as preocupações, né? E eu acho que ele vai transformando a nossa vida de forma que as nossas emoções, elas podem estar num nível mais adequado, né? Mais dentro do real, sem os exageros, porque todo excesso ou a falta, nós sabemos que é prejudicial. Então, vamos achar o ritmo das coisas, né? Mais de acordo, assim, que promova essa saúde que tanto nós queremos, né? A gente quer saúde de uma forma integral, nas nossas emoções, no nosso físico, né? No psicológico, na espiritualidade, né? Então, assim, acho que a gente poderia pensar muito mais na promoção da saúde do que nos preocuparmos com doenças. Sim. Beth, a gente tem algumas perguntas agora, o pessoal começou a mandar. Bem, vamos lá, né? Mas só para a gente, né, não perder o raciocínio do que você estava falando, que é bem pertinente, né? E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso, né? Filipenses 4:6 fala justamente para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentar os nossos pedidos a Deus, né? E eu acho que um termo muito importante, né? Me corrija se eu estiver errado, da psicologia, é a questão da gratidão, né? O executar a gratidão vai poder manter as outras emoções, principalmente essa com relação à ansiedade e ao medo, né, em equilíbrio. E aí,
uma pequena palavrinha, né, sobre isso, e aí eu vou te passar as perguntas. Eu não sei como é que tá o teu tempo, se dá pra gente aguentar mais uns 10 minutinhos aí. Tudo bem, da minha parte, tranquilo. Tá, Uhum, aham. A gratidão, tu querias que eu falasse um pouco? isso. A, a gratidão, eu vejo hoje ela sim, né? Eu acho que mais nesse momento ela tem se tornado algo assim, um remedinho, né? Eu acho que um coração grato, ele promove a saúde, ele beneficia, né? A, essa expressão da gratidão, ela beneficia o nosso ser por inteiro. Essa Uhum. né, a convicção que eu tenho assim que a gratidão, né, ela faz muito pela gente, né, e tem sido muito incentivado. Talvez a gente, no decorrer do tempo, assim, da vida, a gente começa a ficar mais exigente e esquece desse aspecto da Uhum. gratidão, né? Ela parece que não faz parte. E, então, existe muito estímulo, muito incentivo para que a gente desenvolva a gratidão, né? Que a gente possa fazer num gesto mais simples, né? Que agradecer quando a gente pediu algo, solicitou e a pessoa, né? Não é só assim aquela gratidão que vem pela educação, né? Mas uma gratidão que vem do fundo da alma, né? A gratidão me remete a contentamento e a satisfação, né? Eu estou satisfeito, eu, né, estou contente, é uma expressão de contentamento. Acho que eu escutei isso também esses dias numa pregação e fez todo sentido para mim, né? Que a gratidão expressa um contentamento, E né? tem a ver com o que você falou no início, né? O viver o momento, né? E Desfrutando dele como uma ação saudável, né? Tanto do sentimento, que são sentimentos que fazem parte da nossa existência, né? O medo com o equilíbrio e a ansiedade vai nos mobilizar, e o medo vai nos, né, parar até certo ponto para a gente não tomar, como você deu exemplo, né? De uma criança não botar a mão, né, num buraco que tem um bichinho, né? Não vamos botar a mão no fogo porque a gente sabe que vai se queimar, né? Uhum. Tá, aqui eu tenho uma pergunta, e quando a ajuda que a pessoa quer não é de profissional, a família, amigos conseguem ajudar o necessário? Eu penso que sim, que está na possibilidade, né, de que as pessoas possam se ajudar, né? Eu acho que um pouquinho eu referi antes, que todos nós precisamos uns dos outros. E isso também é um resgate importante dentro dessa característica do individualismo, né? De cada um viver por si, né? Então, quando alguém está precisando de ajuda, às vezes não sabe a quem recorrer, né? Então, assim, desenvolver as amizades, né? Buscar amizades verdadeiras, poder contar com os familiares, lembrar que o nosso porto seguro é a nossa família, a família de origem ou a família que você veio a constituir, né? Quem está iniciando aí uma vida de casal, né? Ou quem é solteiro, não, né, não tem problema nenhum. Nós temos que ter um porto seguro, né? E poder lembrar disso, que a gente pode contar com as pessoas, né? Não ver o outro como um inimigo, né? Como alguém que eu não posso contar. Então, assim, acho que é uma rede de apoio, né? As pessoas podem, sim, escutar umas às outras, né? Encontrar tempo, assim, para uma experiência, né, de confraternização e criar laços de amizade, né, fazer vínculos. Eu acho que tudo isso tem sido bastante prejudicado no modo de vida, no estilo de vida que a nossa sociedade tem apresentado, né? Como nós temos nos deparado com vínculos fragilizados, né? Então a criança já cresce não sabendo se ela pode contar com alguém, né? Quem está por ela, né? A gente vem estudando muito sobre o apego, né? E nós temos o Uhum. apego seguro, quando a criança, ela cresce com um cuidador disponível, né? Com alguém que se importa, que está ali para atender as necessidades, né? Que é afetivo. E na vida adulta a gente vai
representar esse apego que aconteceu lá na infância. Isso nos acompanha até o fim da nossa vida, né? Então, se Sim, nós não tivemos esse contato, né, de um vínculo afetivo mais fortalecido, nós vamos ter dificuldade de buscar ajuda, mesmo nas pessoas próximas, né? sim. A outra pergunta é: o isolamento social pode desencadear processos de depressão entre nós? Sim, tem surgido até mais estudos agora por conta dessa pandemia, né? Que eu costumo dizer assim que é algo nunca vivido por nós, né? Outros momentos assim da história também tiveram situações assim, né? De gravidade, mas como o que nós estamos vivendo é algo inusitado. Então, os estudos têm assim sido mais relevantes, as pesquisas, né, têm acontecido de uma forma mais rápida até, por conta de que as pessoas, eu percebo agora, assim, já vão para 3 meses, né, do isolamento e de várias restrições, tem vários não pode, né, várias coisas que não podemos, né, e aí a pergunta fica assim, bom, e o que a gente pode? Né, para trazer para o positivo, porque no não pode, nós vamos ficar muito no negativo, e o negativo pode contribuir para a depressão, para quadros depressivos, para desencadear, né? A pessoa pode ter, talvez, na sua história familiar, alguém com uma predisposição genética, né, com uma propensão maior, então a situação de isolamento pode desencadear, né, uma depressão, e ela não acontece da noite para o dia, daí voltamos nos sinais que a gente precisa prestar atenção, né? Por conta do isolamento, daqui a pouco a gente põe tudo no mesmo pacote e deixa de prestar atenção que a pessoa no isolamento está se isolando. Porque a gente tem formas de manter contato, né? A gente pode ligar para alguém, para um familiar, a gente pode bater um papo, né? Agora, no isolamento, alguém pode se isolar, pode não conversar, né? Ficar mais quieto, a gente começa, né? Ou ficar muito na cama, vamos prestar atenção, né? Pode desencadear quadros de ansiedade, né? A chegar a um transtorno por conta de um período como esse que a gente está vivendo, né? O que seria o contraponto, né? A gente tentar lidar com a vida nesse momento, deixando o perfeccionismo de lado, o ideal, né? E trabalhar mais com o que é possível. Vamos fazer o que é possível, né? Vamos investir mais nos laços afetivos, vamos investir em experiências lúdicas, né, em jogos, brincadeiras, que seria trazer assim, o que pode, né? O que a gente pode fazer, né? Não vamos ficar, não posso ir trabalhar, não posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava, né? Não posso me encontrar com os meus familiares, com aquele abraço gostoso, apertado, passar um dia bem pertinho, né? Mas com os de casa eu posso, né? Aqueles que são da convivência aqui, que desde o começo da pandemia, então esse eu posso abraçar, eu também posso passar tempo junto, posso fazer descobertas, né? Me experimentar em coisas que talvez estavam esquecidas ou para as quais eu não dava importância, né? Tem muitas descobertas agora na pandemia, né? Então, a minha dica sempre é: vamos investir no que pode, vamos trabalhar com o que é possível, né? Vamos introduzir experiências que possam trazer afetividade, né? Que possa fortalecer os vínculos, né? Não sei se respondem, mais ou menos. Opa, estava assim, ó, eu creio que sim, né? Temos mais algumas perguntas, mas aí eu acho que essas no decorrer da live foram respondidas já, né? Então, Elizabeth, muito obrigada, né? Eu sei que quando se trata, né, de assuntos emocionais, né, de como a gente pode ter uma vida emocional saudável, vai ter um leque de perguntas, né, que vão estar correlacionadas, né, outros assuntos que vão estar interligados a esses, tanto da nossa relação familiar, como da nossa relação com as pessoas da igreja, na comunidade em geral. Mas eu acho que com relação a esse tema que a gente propôs hoje à noite,
foi muito válido, né? Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram, né? Eu só queria destacar que mandaram uma mensagem especial para ti, né? A Maria Salete de Tuparandi mandou um abraço, né, para ti, minha amiga e colega maravilhosa. Obrigada, um abraço, Maria Salete. E temos, gente, eu não vou ter como mudar o nome de todos, né, que participaram aqui essa noite, mas eu vou falar aqui rapidamente das cidades. Tivemos pessoas de Santa Bárbara do Sul, de Juí, Panambi, né, a Juricaba, Nova Ramada, mais cidades aqui do Rio Grande do Sul, Tapejara, Tuparendi, como foi citado agora. Também tivemos pessoas lá de São Paulo, como eu falei antes também, tivemos presença internacional, teve gente aqui de Portugal, né? São José, em Santa Catarina, São Sebastião, e qual foi a cidade que eu vi aqui que tinha de São Paulo, que agora eu não estou achando? Barigui, em São Paulo também. Eu acho que, né, chegamos ao final, o assunto não se esgota aqui, com certeza, mas foi muito válido. Elizabeth, muito, muito obrigada de coração, né, pela tua disposição e a tua atenção, né, para com esse trabalho tão importante de cuidar da vida das pessoas. Não sei se teria mais alguma palavra de fechamento aí. Eu gostaria de, como ele falou, não se esgota, né? Eu teria, assim, uma apreciação enorme em falar de cada uma das emoções, porque elas, né, contribuem com a nossa vida, elas nos auxiliam a expressar as emoções de forma adequada, né? A gente teria mais coisas para falar, mas eu queria, assim, deixar como mensagem, né, que o aspecto da espiritualidade, que me parece que nesse tempo da pandemia também tem contribuído, porque dessa forma, né, a tecnologia tem sido favorável e a gente tem conseguido assistir muita coisa boa, né? Eu mesmo assim tenho apreciado muito algumas mensagens que edificam muito a vida da gente, né? Mensagens desafiadoras, mas outras muito encorajadoras, né? Então que a gente possa estar incentivando uns aos outros com esses aspectos positivos, né? Invista naquilo que faz bem. Ouvir uma boa música, né? Prestar atenção numa mensagem que edifica, que fortalece, né? Que a gente possa estar promovendo a saúde emocional, cuidando desses aspectos. E vamos observar o ritmo, né? O ritmo dá toda uma outra palestra, né? Ou assim, a gente poderia ficar conversando sobre qual o ritmo de vida que você tem e qual o ritmo que é adequado, né? Eu acho que esses autores ali, eles discorrem muito sobre isso, e trazem experiências fantásticas, né? Que a gente pode, de repente, num outro momento, voltar a conversar, mas que eu deixaria aqui como um desafio e como um encorajamento, né? Buscar coisas que edificam, coisas que fazem bem, né? Que promovam essa qualidade de vida que todos nós queremos, né? E que ela é possível, sim, mesmo em meio à pandemia, né? Que a gente possa estar bem, né, dentro dos níveis adequados, assim, e quando precisar ajuda, vamos buscar isso, tá bem? Ótimo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu, né? Alguns foram entrando já agora no finalzinho, mas a live vai ficar gravada aqui na página do Facebook da igreja. Você pode compartilhar, né, com seus amigos aí, com as pessoas, é um assunto muito relevante, né? E se você também achou pertinente, assunto importante, curte aqui, né, comenta, mesmo que seja, já tenha finalizado a live, é muito importante para nós saber quem esteve acessando, as pessoas que foram alcançadas, né, com essa mensagem tão importante, tá, pessoal? Eu queria orar por vocês que estão nos assistindo, né? Orar pela vida da Elizabeth, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo por essas palavras, né? Tão preciosas ao nosso coração e que a gente precisa dar tanta atenção, né? Eu acho que o resumo de tudo isso é o equilíbrio, né? Em todos os sentidos, né? O equilíbrio da gente entender que essas emoções, embora elas possam ter, se a gente não controla, né? Ter o efeito negativo e também da gente perceber que elas são vitais, né? Para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Fazem parte.
Isso, fazem parte. E da gente também estar atento, né? E eu achei bem interessante o que você falou, e que foi uma frase que eu tenho pensado bastante. A gente está em isolamento, né? Em nossas casas, mas a gente não precisa se isolar na totalidade, no sentido da gente se excluir, né, de estar com as pessoas. Vivemos uma geração, vivemos uma época em que somos privilegiados, né, com a tecnologia, e aí, voltando ao equilíbrio, né? Também vamos manter o ritmo de não ter que absorver tudo ao mesmo tempo que estão nos propondo, né? Vamos orar então? Vou orar por vocês, tá? Eu não vou ter como nomear todos que estiveram aqui presentes, mas muito obrigado, gratidão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu vou orar por ti e a gente encerra com essa oração a live de hoje à noite. Também agradeço muito a oportunidade, foi muito bom. Que bom. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor falou tanto aos nossos corações, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das famílias, das pessoas que nos acompanharam nessa noite, que possa ser realmente uma mensagem que venha trazer transformação e atenção para cada um de nós, ao cuidado que precisamos ter conosco, ao cuidado que precisamos ter com as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado pela disposição da Elizabeth, obrigado porque ela tem se dedicado tanto em cuidar de pessoas, ó Deus, que precisam realmente achar esse equilíbrio em suas emoções. Continua, Senhor, a falar ao nosso coração, que essas palavras que ouvimos aqui possam reverberar em nossa mente, que venhamos lembrar de tudo isso e de estarmos atentos aos sinais que o nosso próprio corpo nos dá de alerta para que possamos diminuir o ritmo, manter a velocidade necessária que precisamos. Abençoa cada família, nos dá uma boa noite de descanso, em teu nome, Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigada. Elizabeth, que dá uma palavra final aí de boa noite para as pessoas. Boa noite, né? Muito obrigada por estarem aqui compartilhando com a gente, né? E eu espero que de alguma forma possa ter contribuído, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo juntos, né? Eu acho que a mensagem é essa, a gente aprende juntos, né? Com os outros, e isso é muito bom. E o equilíbrio, né? Em tudo buscar o equilíbrio, né? Bem? Então tá. Tchau, Um forte pessoal. Boa abraço. noite. Um abraço.